Deus, eu estou entendendo muita coisa, minha mente está abrindo, meu coração também, meu espírito está recebendo, agora eu ouço muito dizer, eu cria nisso. Eu não estou tentando a Deus, né? Não usufruindo da ciência para certas coisas. Vamos entender aqui, porque eu não quero ser mal interpretado, porque se você me interpretar mal, o prejuízo quem vai ter vai ser você, e eu não quero isso. Essas aulas são para te edificar, te abençoar. Olha só, Jeremias capítulo 32, o versículo 17. Ah, Senhor Yahvé, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Ah, Senhor Jeová, né? Eis que tu fizeste o céu e a terra. Esse versículo é tão lindo que tem que repetir. Com teu grande poder e com teu braço estendido, e não te é maravilhosa demais coisa alguma. Existe alguma coisa impossível para Deus? Diz para mim. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Deus não se impressiona com nada, com nenhum tipo de doença, enfermidade, né? Que é a mesma coisa, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de maldição. Olha o que diz o versículo 27 do mesmo capítulo 32 de Jeremias. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Para Deus não, para nós sim. Romanos capítulo 2, o verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. A vontade de Deus sempre é curar. Porque Jesus, ele curou a todos que creem. Então ele curou todos na cruz. Agora nem todos se apossam dessa cura, da salvação. Nem todos se apossam da salvação. Muitas pessoas não vão ser salvas porque não se apossaram. Jesus fez, está feito, está consumado. Muitas pessoas não querem isso. É o livre-arbítrio, tá? Então, Deus, Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele quer curar um, por que ele não quer curar outro? Ele está provando. Onde é que está escrito que Deus prova alguém com doença? Nem no Antigo Testamento. Nem no Antigo Testamento. Ah, mas um espírito maligno possuía Saul e é um espírito da parte de Deus. Isso é porque a pessoa não estuda contexto histórico, nem arqueologia, nem nada. Nem cultura da época, nem idiomas originais. Por isso que eu gosto do original. Quando o texto fala um demônio, um espírito maligno da parte do Senhor, não está falando que Deus trabalha em sociedade com o diabo, porque trevas e luz não fecham. A Bíblia diz isso, onde há trevas não há luz, onde há luz não há treva. Então eles não trabalham em sociedade. Ele permitiu, e nem sempre que Deus permite é porque ele quer. Se um filho está subindo a janela, tem uma janela aqui na minha frente no meu escritório, o pai diz, não, sobe aí que vai cair. O pai quer que a criança caia? Não. Por que ele permite a criança subir e cair? Para a criança aprender. Ah, então Deus quer te ensinar com a doença? Deus levou a tua doença. Jesus levou sobre si. Tá? Jesus levou sobre si. No caso de um pai, eu fiz essa analogia, meu pai está ensinando o filho certas coisas. Agora, por que Deus precisa de uma coisa que foi o diabo que colocou na terra para ensinar uma coisa a alguém? Ele ensina através dos seus profetas, dos irmãos do corpo de Cristo, seja qualquer dom que tiver, pela palavra de Deus, pelo ensino, pelo discipulado, pelo Espírito Santo. Então Deus tem tanto recurso. O Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, o corpo de Cristo, os sinais no céu e na terra, tem tanta coisa que Deus usa para ensinar, e Deus diz, se nada disso funcionou, eu vou colocar uma doença. Nossa, mas que Deusinho é esse, hein? Não, esse não é o meu Deus. Esse não é o teu Deus. Esse não é o Deus da palavra. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus não precisa recorrer ao diabo, o Espírito Santo não funcionou. Diabo, meu Deus, a minha palavra não adianta. Me empresta uma doença aí, cara. Claro, cara, vai firme. Não existe isso, pelo amor. Não existe isso, tá? Então Deus não faz acepção de pessoas que quer curar todo mundo. Agora, nem todo mundo quer ser curado. Sério, sério. Já orei para pessoa, vou orar por ti para te ser curado. Não, eu creio que vou ser curado, mas se eu for curado eu vou perder a aposentadoria. Já vi muito isso, tá? A gente não quer e a gente não crê. Ah, tu crê? Tomara, né? Não, tomara não é. Eu vou, não, sim, pode orar. Orou? Tô curado. Isso é fé. Certeza que aquilo que disser será feito. Marcos 11, a partir do versículo 22. Tudo o que disser será feito, se crê de todo o coração.
Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa se pedir duvidando, se orar duvidando. Duvidou, será? Não existe se. Na fé não existe se. Não existe o talvez, existe o já. Isso é fé, Bíblia, tá? Se crê como um grão de mostarda. Dirá por um monte sair daqui para lá e assim vai acontecer. Ah, mas se não for da vontade de Deus, está dizendo que vai acontecer, não está dizendo de vontade, está dizendo se vai acontecer. Quanto mais a cura, que é algo que já foi dado. Deus não te deu, ó. Jesus levou sobre si toda incredulidade que te impeça de transportar montes. Não está escrito isso, está dizendo que levou sobre si dores e enfermidades. Então, finishing, está consumado. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Fique firme na liberdade que Cristo te libertou. E não torne a te meter debaixo do jugo da servidão. Muita gente foi livre do pecado e quer se manter debaixo do jugo da servidão. Debaixo do jugo da servidão de quem? Debaixo do jugo da servidão do pecado. Infelizmente, muita gente se coloca debaixo do jugo da servidão do pecado e da doença. Se Jesus libertou, você não precisa mais carregar doenças e dores. Não precisa. Não é o que eu estou dizendo, é a palavra. Creia na palavra. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha só o que diz. Meu Deus, aula poderosa. Só incrédulo vai dar dislike. Cristo, enquanto isso vai comentando aí nessa aula, vai ser bênção. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi nosso substituto. Ele levou sobre si dores e enfermidades. Ele levou sobre si o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele nos resgatou da maldição da lei e se fez maldição por nós. A doença é maldição da lei. Se a doença é maldição da lei, então o quê? Toda dor, todo problema físico, a Bíblia diz que é maldição da lei. E não foi Deus que colocou a maldição lá no Éden. Foi o diabo. Já estudamos sobre isso, por isso tem que olhar as aulas de forma cronológica, né? Vamos de novo? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 28. Cara, isso é poderoso demais. Deuteronômio capítulo 28 cita as doenças como maldição da lei. Se Jesus se fez maldição por nós, ele levou a doença, acabou. Eu só vou padecer com aquilo. Se Satanás me tentar, a gente já estudou que ele traz como tentação, e a gente aceitar. Se a gente aceitar, não rejeitar, aí vai vir mesmo. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 15. Esse capítulo é dividido em duas partes. Bênçãos por obediência e maldição por desobediência. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. O Senhor te fará pegar a pestilência. O que é uma peste? Peste é doenças. Então, ele fala, o Senhor te pega... desculpa. Eu esqueci de falar um detalhe que também se enquadra aqui. Lembra lá de Saul que eu falei? Que Deus permitiu? Então, mas tu falou de contexto histórico que Deus permitiu, é porque ali foi usada uma expressão idiomática, tipo assim, de forma dinâmica para você entender, um ditado popular. Mas não bem isso. Assim, um jeito de falar. Igual você fala assim, ó. Imagina você escrever uma carta para alguém hoje. Hoje não tem mais carta. Tem, mas precisa usar o WhatsApp. Mas eu quero que você entenda assim. Manda pro seu esposo. Amor, tô chegando em casa tal dia, né? Tô nessa viagem de trabalho, sei lá e tal. Aí eu vou chegar morta de fome. Tô morrendo de fome. Se a arqueologia achar essa carta daqui a 2000 anos, né?
ela vai dizer assim, como que a pessoa morta de fome escreve uma carta se ela está morta? Tá entendendo? Uma expressão idiomática, um modo de falar. Então, é isso que é entendido. Então, naquela época, em todas as épocas do mundo também existiam expressões idiomáticas, modos de falar. Temos que entender isso também. Como que a gente sabe? Por causa de estudo do contexto histórico, cultural da época. A arqueologia ajuda em muita coisa. Texto original, hebraico, aramaico, grego e muito mais, tá? Então, quando aqui está dizendo que Deus vai ferir com a tísica, né, com a febre, com as úlceras do Egito, a gente vai ler tudo isso aqui, com a pestilência, que é o que a gente acaba de ler no verso 15, não quer dizer que é Deus que está fazendo, ele está permitindo que aconteça, tá? Então preste bem atenção no texto aqui. Versículo 21, 22. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passa a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, a quentura e o ardor. 27, 28 e 29. O Senhor te ferirá com a úlcera, hemorroidas, vou pulando aqui, citando as enfermidades, a sarna, a coceira, viu? Você anda se coçando há muito tempo, não sabe o que é, tem que repreender isso aí, tá? A loucura, problemas mentais, maldição da lei, qualquer síndrome, qualquer problema psicológico, psiquiátrico, cognitivo, não importa. A cegueira, pasmo de coração, né? Versículo 29, apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão e não prosperarás os teus caminhos, porém somente serás oprimido. Atos 10:38, opressão maligna, oprimidos pelo diabo. Verso 35, estou pulando assim porque tem texto que não está falando de doença, está falando de outras maldições, então eu peguei só as doenças para ficar mais compacto a aula, para não se estender muito. E a gente não fugir do assunto também. O Senhor te ferirá com úlceras malignas. No versículo 59 fala de as enfermidades más. Versículo 60, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, que tu tiveste temor. Lembra do temor? Que eu temia me sobreveio, lembra de Jó? Pois é, que se tiveste temor vai vir sobre ti. Se apegarão a ti, o verso está dizendo. Agora olha o verso 31, a gente vai dizer assim, mas Deus não citou, Moisés não citou todo tipo de doença, enfermidade, nem todo tipo de dor ou doença, é maldição da lei. Será? Verso 61, também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei até que seja destruído. Mesmo tudo que existe, ou que vai existir de doença, de praga, de peste, de dor, que não está no livro da lei, também é maldição da lei, mas Jesus foi substituto. Esse mal que está assolando a humanidade em 2020, 2021, não posso falar o nome, porque derruba o meu vídeo, eu gravei um vídeo no início da PAN, né? Gravei um vídeo lá no início de 2020, bem no comecinho, acho que nem chegou a ter caso no Brasil, eu gravei um vídeo, porque eu sabia que ia vir né? Não pode falar nessa palavra mais, do medo, daí ia vir do medo, e daí eu fiz um vídeo para que as pessoas crescem, se apegassem no Senhor, derrubaram o meu vídeo, prejudicaram o meu canal, acabou o vídeo, então hoje tá ruim. Então, estão aqui, cuidando que a gente fala para... Nem sei se eu posso falar em cem, nem sei se posso falar essa palavra, o negócio tá feio, tá? Gente, Jesus foi substituto de tudo isso. Deuteronômio 21, 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Quem é pendurado no madeira é maldito de Deus. Jesus foi maldito de Deus para nós não sermos. Negar esse presente, é ser negligente, é pecar feio. Imagina Deus te dar um presente que é para a tua vida toda ficar livre de doença, parar de gastar com hospital, com remédio, e você... Não quero, prefiro ouvir aquele fulano lá, deu mais credibilidade para ele. Não, aquilo é mais convincente. Mas eu confio mais. Palavra. Precisamos nos sujeitar à palavra. Sujeitar-vos, pois, a Deus, que é a palavra. E a sua palavra. E resistir o diabo, ele fugirá de vós. 1 Pedro 2,24 é muito poderoso, ele cita Isaías. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados... Se a gente foi morto para o pecado, a gente também foi morto para a doença, só crer. Mas a doença, de vez em quando a gente fica doente, mesmo não crendo, eu já entendi que eu tenho que crer, mesmo não crendo a gente fica. E a pessoa para de pecar. Ela não vive em pecado quando foi salva, mas ela peca.
A mesma coisa. Então, se eu fui morto para o pecado, eu também fui morto para a doença e a dor. É porque isso aqui quase não é ensinado hoje em dia. Na igreja de Atos era. Eles entendiam, mas hoje em dia os séculos foram passando e tudo que liga ao sobrenatural foi esquecido, que tende a cair no lado natural, no legalismo natural, começou a ser expandido. Hoje em dia muita gente, não dá para espiritualizar tudo, né? Isso é engano, isso é muito engano. Não dá para a gente entrar num legalismo também, mas a gente tem que, isso aqui é equilíbrio puro da palavra de Deus, doutrina santa, pura, refinada. Isso aqui é ouro de Ofir, isso aqui é bálsamo na nossa vida. Devemos crer conforme a Bíblia diz. Vocês veem que eu estou citando texto em cima de texto, eu nem estou citando todos, tá? Tem muito texto ainda. Olha o que diz, aí ele diz, pudéssemos, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Palavra, pura palavra. Olha só, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está na tua cola. Ele quer que você aceite essa dorzinha, esse sintominha. Vou lá fazer o teste, eu estou morrendo. O medo não pode te atacar. Não estou dizendo que é pecado você fazer um teste, você fazer um exame. Jamais. Não estou dizendo que é pecado você tomar um remédio, fazer um tratamento. Jamais. A busca é Deus sempre em primeiro lugar. E vamos falar disso numa próxima aula também de forma mais profunda. Precisamos estar firmes na fé, completamente estaremos guardados por Deus. Agora, precisamos crer nisso. Se nós não crermos, não tem como acontecer milagre. Milagre é pela fé, isso a gente vai também estar estudando. Bom, próxima aula eu te aguardo para você aprender muito mais do Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Não te esqueça, você é filho de Deus. A cura é para você. Tem um presente meu para você na descrição. Baixe lá gratuitamente, primeiro link. Deus te abençoe.